Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia. E hoje nós vamos falar com o Marcelo Peixoto, da Trígono Capital. Vamos falar um pouquinho sobre crédito, vamos falar um pouco sobre essas mudanças no mercado e as oportunidades que surgiram no mercado de crédito aqui no Brasil este ano. Marcelo, um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Prazer é meu, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos os nossos telespectadores aqui. Vai ser um prazer ter um papo sobre crédito privado. Obrigado a você com dinheiro também pela oportunidade. Maravilha. Então, vou começar. A gente tem a tradição aqui no programa de trazer aquelas perguntas difíceis. A pergunta que o telespectador gostaria de poder fazer para os gestores, eventualmente não tem acesso. Então, permita-me fazer essa ponte. Eu vou começar perguntando se, num cenário onde juros básicos já estacionaram ali para casa dos 2 dígitos e não tem tanto a perspectiva de cair para um dígito mais, se faz sentido correr risco de crédito privado para tentar ganhar spread, você fica ali em casa, fica ali na Selic mesmo e vai ser feliz? Eu acho que faz, né? Respondendo numa frase, agora vamos desenvolver um pouco, né? Por favor. Vamos lá. Eu acho que Brasil, um cenário perfeito, eu não vejo juros muito mais baixo do que isso, né? Talvez ficasse ali fazendo toda a lição de casa, a gente resolvesse o nosso fiscal, ou endereçasse o nosso fiscal de uma forma mais eficiente, ficasse ali beirando os 10, né? 8, 9, fazendo lição de casa. Então a gente não está num patamar muito distante disso, né? Então o crédito privado, quando a gente pensa no investidor, seja ele institucional, seja pessoa física, é uma classe de ativos que eu acho que todo mundo tem que ter na carteira. Por quê? Ele é muito descorrelacionado com outras classes, né? Então, se a gente pegar a performance recente de multimercados, e existem excelentes gestores de multimercados no país, renda variável, excelentes gestores de renda variável no país, e você rodar uma matriz de correlação de crédito privado com essas classes, você vê que num portfólio o crédito privado compõe muito bem, né? E dentro de crédito privado existem várias caixinhas, né? Nós temos contas a pagar, né? Você pode vir com crédito mais curto, você pode gerar alfa no crédito quando você alonga mais uma carteira. Tem o mundo das debêntures incentivadas, então acho que a gente tem um bate-papo aqui muito interessante para desenvolver, né? Então, o spread de crédito já fechou, depois de grandes eventos e riscos, tem sempre mais gordura, inegável, né? A gente passou por esse momento, é sempre um momento difícil, é sempre um momento que nós, gestores, a gente tenta fazer um trabalho educativo, que é difícil de fazer, principalmente com a pessoa física, o institucional ele entende melhor, mas que se o investidor escolhe um bom gestor de crédito e confia no trabalho dele, quando abre spread, quando eventualmente uma cota fica negativa, mas o trabalho está sendo bem feito, onde você tem mais valor no fundo, e isso totalmente análogo à renda variável, né? E é onde você tem resgate, né? Exato. E é por isso que abre spread. Então, e eu vejo muito valor na classe de ativo, e quem já fez crédito offshore, né? Eu trago um pouco disso na minha carreira também, experiência que eu tive bastante tempo no Santander, minha casa anterior antes da Trígono, inclusive uma experiência fora do país. O mercado brasileiro de crédito tem muito ainda a se desenvolver, já se desenvolveu muito, eu comecei há quase 3 décadas, não tinha mercado secundário, a gente falava que analisava e rezava, né? Rezava significa manter até o vencimento o papel, mas enfim, resumidamente, eu vejo muito valor, mesmo no nível de spread mais fechado do que a gente teve aí recentemente após Americanas e Light, etc. Então, nessa onda, você comentou justamente Americanas, Light, a gente teve um crescimento de RJs. Esses casos são mais emblemáticos, né? A gente viu acontecerem casos muito expressivos num curto espaço de tempo, mas os juros mais elevados levaram várias empresas a terem dificuldades de pagamento.
Como fica a gestão de risco do crédito privado e monitoramento do crédito nesse cenário de estabilização de juros num patamar mais alto? Vocês têm acompanhado mais de perto as companhias? Como têm sido as discussões mesmo no comitê de crédito para avaliar como essa estabilização em outro patamar, porque ano passado a gente falava em estabilizar em 9,5, a gente está falando agora a gente estava em 10,5, mas com alguma projeção de eventualmente subir ano que vem mais um pouquinho. Como vocês estão olhando a gestão de risco para esse momento, para a carteira de crédito? Você citou um fator fundamental, né? Crédito significa diligência, né? A gente tem que estar muito próximo das empresas sempre, né? Então, por mais que a gente tenha assim, um comitê, geralmente a revisão de crédito é anual, né? Mas tem que estar próximo, né? E estar próximo significa fazer monitoramento sempre, né? As empresas divulgam resultados trimestrais, tem que acompanhar uma modificação de tendência, né? Quando tem algo estrutural, né? Você pode mexer com uma empresa, tem que estar próximo a algo que movimente um setor, né? Algo que seja algo mais estrutural, ou uma elevação de alavancagem que seja mais inesperada, entender os motivos, tem que estar sempre muito próximo, né? Próximo de agência de rating, elas são, obviamente que podem ser muitas vezes criticadas por serem mais reativas, né? Mas sempre um fator importante e desencadeador de reações de mercado. Então, o monitoramento é muito importante no crédito, né? E é um nível de juros que consome capital das empresas, né? A despesa financeira ali no fluxo de caixa das companhias a juros de 10,5 é muito relevante ainda. Já não é o 14,5, né? Mas é muito relevante. É um certo alívio de onde a gente estava, mas ainda é muito importante, né? Então tem que estar muito próximo. E ao longo da minha trajetória em crédito, sem dúvida nenhuma, né, a grande diferenciação, a gente faz gestão ativa, o mercado faz gestão ativa, é muito importante a gente negociando os papéis no mercado secundário, né, quando a gente acha que já extraiu ali o ganho de capital suficiente, trabalha o modo de venda, compra outro papel, mas a grande diferenciação de crédito está em não estar nos problemas. Esse é o grande diferencial de um gestor no longo prazo, né? E isso se faz com monitoramento. Então, você tocou um ponto que é crucial para um gestor de crédito, evitar os problemas. Você absorve, você puxa ali meio ponto, 1 ponto de spread em cima do CDI. Se você tem um default de 0,5% da carteira, consome-se todo o spread. Então, no longo prazo, você precisa fazer esse controle justamente para evitar perder o trabalho que já foi desenvolvido. Quantas empresas vocês costumam carregar no portfólio? O nosso portfólio é por volta de 80 empresas, né? E aí tem uma característica nossa na Trígono Capital, que a gente atua no segmento de crédito high grade, tá? A gente não faz crédito estruturado por uma decisão nossa, né? A gente prefere estar no que é mais líquido dentro do que tem de melhor qualidade dentro do crédito privado brasileiro, né? Por uma decisão nossa. Então a gente não atua em FDIC, a gente não faz CRI, CRA, debêntures, letras financeiras e as incentivadas, né? Então é uma decisão nossa, poderia ter mais nomes, mas a gente prefere estar, poderia ter mais instrumentos, né? Mas a gente prefere estar nos nomes realmente mais líquidos e de melhor qualidade de crédito. Então é uma carteira muito premium. E aí a gente busca, né, a gestão ativa dentro desse portfólio. E vocês estão sempre olhando na casa de 1,5% para cada emissor. É uma carteira bem diversificada, mas dentro de nomes premiums, né? E aí a gente busca gerar aí o alfa, né, ganho de capital e girando essa carteira, obviamente, quando o nome já comprimiu o spread de forma relevante, né? Eu atuei em bonds muito tempo, né, que são esses títulos no exterior, né, de empresas e bancos da América Latina, e eu usava um modelinho de
de valor relativo de papéis, eu trouxe para o mercado local, porque eu acho que traz disciplina, né? O bond ele é mais líquido, né? O mercado offshore ele é 10 vezes mais líquido do que o mercado local de crédito, que já está muito mais líquido do que ele era no passado, né? Mas ainda tem muito para... O mercado hoje é muito mais profundo, tem muito mais players, né? Hoje as tesourarias de bancos são ativas, muitas gestoras montaram crédito privado como a Trígono, né? E outras, né? Tem muito mais participantes nesse mercado, né? Mas eu acho que tem que ter uma disciplina, né? Então, eu faço, se me permite contar rapidamente, eu calculo retorno total esperado para cada papel que eu tenho em carteira, tem um rate interno, né? Justamente para não coincidir, né? Para não coincidir, não. Algumas vezes eu posso ter uma opinião diferente das agências, né? Muitas vezes eu coincido, mas algumas empresas eu posso ter uma opinião diferente. E é justamente quando a gente não coincide que você pode, estando certo, algumas vezes você vai estar certo, outras não, mas quando a gente não coincide, você pode antecipar movimentos, né? Então, se você antecipar um upgrade ou um downgrade, provavelmente onde você vai gerar valor, né? Ao calcular o retorno total esperado, que é a convergência de spread mais o carrego do papel, né, quanto ele paga ali de juros, eu divido por quintis, e aí eu quero ter a minha carteira onde eu tenho mais retorno para o nível de risco, que é o meu rate interno, né? Então, eu fico monitorando a minha carteira se eu não estou tendo muita coisa nos últimos quintis, ou seja, onde está mais achatado em convergência de spread, ou onde eu já capturei o ganho de capital, né? Então isso me provoca como gestor a ter uma carteira nos primeiros quintis, né? Claro que isso é um mundo ideal, né? Aí tem fluxo, tem liquidez, tem outras variáveis na jogada, mas eu tenho uma ferramenta em Power BI, tudo, uma turma boa lá de Power BI na Trígono monta para mim, que eu já não eu já não estou assim para tecnologia, mas eu dou a ideia. E a turma é realmente muito fera no assunto, deixa tudo muito bem preparado e é uma ferramenta muito provocativa para a gestão, né? Porque, um exemplo qualquer, compra uma debênture da Localiza, é a CDI mais 2. Você também compra, outro gestor compra, o gestor, daqui a pouco está a CDI mais 1,5, um exemplo aleatório. Convergência de spread já foi, passou do primeiro quintil por quarto quintil, o que o meu modelinho está mostrando? Ficou caro. Eventualmente ficou já vale a pena. Relativamente caro, porque o meu mundo é finito, né? O meu mercado é finito. Então, relativamente ficou caro. Isso está me provocando, né? Será que eu não tenho que trabalhar uma ordem de venda? Talvez não, talvez esteja uma recompra ali na escritura que seja favorável e eu fico com ela, porque eu vou ganhar um prêmio ali na frente. Mas talvez seja a hora de trabalhar uma venda, que eu tenha algo mais atrativo naquele rate, naquele intervalo de duration. Então esse é um pouco da gestão ativa e apoiada também numa ferramenta para ter disciplina na gestão. O modelo não vai tomar decisão sozinho. Exatamente. Ele vai te provocar a dar uma olhada. Até porque, às vezes, o spread fechou na última negociação, mas como não é líquido, se você tivesse que colocar no mercado, você ia ter que colocar o CDI mais 2 de novo. Exatamente. Às vezes é não executável, mas não deixa de ser um sinal bacana para provocar. E como é que está casamento entre ativo e passivo para indexador? Geralmente, a gente sabe que o mercado brasileiro gosta muito de DI. Mas, por N questões, para a empresa, muitas vezes é melhor você emitir a inflação mais pré. Como é que está o casamento disso? Como vocês compram hoje, se vocês estão comprando mais inflação mais pré, nesses títulos mistos, estão olhando mais CDI mais pré? Como está esse mercado hoje na composição de ativo? E como vocês fazem, que tipo de tratamento vocês fazem para casar isso com as demandas do passivo? Se vocês equilibram, deixam essa carteira mista e rodam essa carteira assim, fazem algum tipo de swap ou futuro, etc., para convergir para algo mais adequado que o que o passivo espera. Como está esse ponto de equilíbrio entre o que o mercado oferece e o que o passivo demanda em termos de construção, de indexação da rentabilidade? O mercado ele é muito mais em CDI, né?
mercado série institucional, né? O indexador é muito mais CDI. Agora, existem emissões que vêm em outros indexadores, né? Agora, uma casa como a nossa, a Trígono Capital é uma casa que nasceu renda variável, né? Com viés small caps, se diferenciou e ganhou notoriedade por isso, né? Com excelente desempenho em todos os seus fundos. Os sócios, por uma decisão estratégica ao longo do tempo, né? Decidiram montar a vertente de crédito privado, eu cheguei, né? Agora um rebranding, a gente tem a parceria estratégica com a BB Asset, né? A maior gestora do país, da América Latina. E fizemos inclusive um rebranding, né? Recentemente, para mostrar que a Trígono não é só renda variável, small caps, né? Agora temos fundos large caps, temos crédito privado. Tudo isso para te dizer que nós não somos uma casa macro, uma casa que tem, não é um hedge fund. Então, assim, eu não vou me aventurar a achar o que vai acontecer com a curva pré ou qualquer outra. Então, cada um faz o que sabe, cada um tem que saber o que faz. Tudo isso para te dizer o seguinte: cada um no mercado tem que saber, faz o que sabe fazer bem, né? E eu acho que não é nenhum demérito dizer isso claramente, né? Então a gente faz bem na Trígono Capital analisar a empresa, analisar balanço. Então o DNA da Trígono ao montar o crédito privado foi mantido. A Trígono analisava muito bem empresas para tomar decisão de renda variável, de equity, e agora analisa muito bem empresas para tomar decisão de crédito privado. Muda só o final da análise, né? Para ver se tem valor e agora para ver se vai me pagar, né? Então a gente faz ainda a mesma coisa. Então eu não troco indexador, não... Nosso fundo de debênture incentivada, por exemplo, que a gente ainda está na fase pré-lâmina, né, um fundo novo, a gente decidiu deixar em IPCA. O grosso incentivado é IPCA+, então você vai manter IPCA+. A maioria das emissões vem nesse indexador, né? Então eu tenho um fundo em CDI+, né? Então o outro produto de crédito na prateleira vem em IPCA+, para o investidor que quer se proteger de inflação, né? E eu não... Agora, as casas que são multimercado, que tem uma mesa que entende e está seguindo aí de perto a inflação, governo, é um mundo à parte, né? Então, eu tenho que seguir de perto as empresas, né? Que infelizmente o pessoal tem errado muito. Não é que a gente fala isso, não é que é maldade ou até incompetência do gestor macro, não é. Existiam premissas, as premissas mudaram. E aí pegou todo mundo na contraperna. O duro é se você se expõe demais a uma perna. Se você confia demais que está certo. E aí não se protege para a inversão. Mas não dá para dizer que ninguém poderia antever um formato do jeito que foi. Você pode se proteger, sabendo que poderia vir alguma surpresa. Então você se protege para surpresas, não no modelo. Agora, de fato, você tocou num ponto que é muito importante para qualquer gestão de fundo. Se focar no que sabe, né? E especialmente saber conhecer bem as suas habilidades e limitações, inclusive o capacity da sua estratégia, né? Se montar um fundo de small caps, você tem esse track record de small caps, montar um fundo de small caps no Brasil com 10 bilhões de reais, provavelmente não vai dar certo. Então, você tem que saber e conhecer isso. E você trouxe um outro ponto interessantíssimo. Muitas vezes o pessoal em casa não conhece e não para pensar que gestão de crédito privado, especialmente quando você compra debêntures de middle corporate, ou corporate mesmo, é muito parecido com análise de um fundo de ações. Muito mais parecido do que gestão de fundo de renda fixa com esse viés macro, que é só gestão de duration. Essencialmente, você está fazendo a avaliação de balanço, que também é muito parecido com fazer análise de crédito em banco. Você está concedendo crédito, né? Não está só comprando papel no mercado. Lógico, tem um fator como você bem colocou, analisar a negociação do secundário, ver como você tem movimentações de mercado que auxiliam a você capturar algum alfa ali, mas o grosso da operação
é sentar, colocar a gente numa sala, fazer análise de balanço. Exatamente. E uma coisa que eu faço na gestão, no meu time, que eu gosto, né, e eu acho importantíssimo, é envolver os analistas. Porque o analista de crédito, todo gestor já foi analista. Não tem como ser gestor de crédito sem ter sido um bom analista de crédito, né? Então, comecei minha carreira em banco, fazendo análise de crédito no Citibank, né? E no final da década de 90. E não tem outro caminho, né? Então, o gestor tem que passar por análise de crédito. E hoje no meu time, os analistas, eu tenho um comitê que é justamente onde eu faço a integração, que eles podem dar sugestões, né? A gente tem um comitê de crédito formal, tudo, que o Werner participa, o Werner Roger, um dos sócios fundadores da Trigon Capital, ele participa de todos os comitês de crédito, né? Conhece muito de empresa, 40 anos de mercado, 25 de crédito. Então o Werner, que é gestor de renda variável, isso é muito interessante, né? Dos 40 anos de mercado dele, 25 são em crédito e 15 em renda variável, né? Tem gente que não sabe no mercado, então... e foi aí que eu conheci, né? Então ele me convidou para essa missão na Trigon Capital. Foi justamente para essa época que a gente trabalhou junto no Citibank, né? Na gestora do Citibank lá atrás. E esse outro fórum que eu tenho dentro do meu time é justamente para o analista já ser treinado a ser um futuro gestor. Porque eu dou oportunidade, o analista conhece muito do risco de crédito. Então o meu analista que segue ali setor elétrico, conhece Taesa, conhece Energisa, eu tenho uma hora ali na semana que eu sento com eles, para eles poderem ter a oportunidade ali de me darem sugestões, né, de alonga Taesa, compra Taesa, vende Energisa, de onde tá, de olhar o mercado, né, eles saírem um pouco do mundo de análise deles e sugerirem ao gestor oportunidade. Então ali eu tenho a oportunidade de fazer um coaching, dizer por que eu concordo ou não concordo. Às vezes não é executável, por liquidez, por etc. Não deixa de ser um treinamento e é um skin in the game. Você se sente parte também do todo, né? Então é algo que eu faço no meu time que eu gosto muito, e o analista é uma interação total no processo. Ele começa a testar outros limitantes do mundo prático. Exatamente. Você tem aquele pedaço que ok, eu concederia o crédito, não concederia o crédito, está adequado, não está adequado, mas aí, dito isso, você vai para... Falta o mercado, né? Falta o mercado, vai a realidade. Olha, eu consigo comprar esse preço, eu tenho liquidez, qual o volume desse crédito que tem? Se eu comprar, será que eu não vou ficar concentrado demais nesse crédito? Eu vou levar metade do mercado da debênture, isso também não é legal, né? E aí você começa a chamar o analista para esse jogo e colocar ele para pensar os outros atributos da gestão de um fundo como esse. Exatamente. E eu vi ao longo da minha carreira analistas que não quiseram ser gestores, e faz parte. Né? Sim, tem, sem dúvida. Faz parte da carreira, tem excelentes analistas que não quiseram ser gestor. É igual programador. Às vezes o programador é excelente como programador. Você coloca ele como head da área, como gestor de outros programadores, ele definha, ele morre, porque ele gostava de estar ali codando, né? Lá com o dinheiro a gente recebe direto a reclamação, mas eu queria estar programando. Cara, só que se você programa, você tem 5 outras pessoas que estão programando menos. Então eu prefiro que você ajude essas pessoas, destrave essas pessoas. Aí, tá bom, tudo bem, ele vai. Passa um mês, ele volta. Fala, eu queria estar programando. A gente vai, a gente pensa que essa construção de carreira é linear e é natural, mas não é. Às vezes, se você leva um excelente analista a gestor, você ganha um gestor mais ou menos e perde um ótimo analista. Né? Pode você acontecer. Conseguir equilibrar esses pratinhos, essas expectativas também. Com certeza. É verdade. Tem um outro ponto aí no próprio crédito que às vezes, você vai olhar outras componentes de risco agregado também. Né? Porque uma coisa, você tem um limite de concessão de crédito por empresa, mas às vezes você tem concentração por setor. Né? Então você vai olhar uma distribuidora, mas quanto você vai deixar daquele portfólio em distribuidoras? Distribuidora é muito seguro em termos regulamentares, mas aí um ruído que se dê
os contratos de concessão, de como eles são negociados, como eles vão ser revistos, aí você vai deixar a sua carteira exposta a esse tipo de concentração, e aí vem de novo você olhar o macro da carteira, não é só a decisão individual, né? Isso é muito importante. Então, você ter o gerenciamento dos riscos, os controles, seja por emissor, por setor, os regulatórios, nem falar, né? Tem que ser sempre muito bem monitorado, base diária. Isso é fundamental, né? E é muito interessante também, quando a gente faz o link aí com os spreads, né? E setores mais resilientes, como você mencionou, o mercado aceita até menos prêmio, né? Então, isso tem uma razão de ser, né? Então, são setores mais alavancados, né? Porque essas empresas têm aí um compromisso de CAPEX para fazer, né? A gente pode citar as empresas do setor elétrico, saneamento também, né? Que tem aí as metas de universalização de água e esgoto, né? E então as empresas investem, só que o mercado enxerga a desalavancagem ali na frente, né? Então, mesmo empresas que, se olhar as métricas puras ali, elas são mais alavancadas no curto prazo, e mesmo assim os prêmios de crédito muitas vezes são menores, né? Então é interessante, né? A gente está um pouco nessa dinâmica hoje, né? Quando você olha um spread ali, hoje consolidado ali, está um CDI mais 1,9, né? Então quando você olha num gráfico, poxa, já está menor do que estava no passado recente. A distribuição dele é muito diferente, né? Você tem nomes ali, sempre falando do high grade, né? Você tem nomes ali que estão com bastante mais prêmio, nomes ali a CDI mais zero nada, né? E tem que são esses, né? Geralmente empresas muito sólidas, os BR-AAAs mesmo, e às vezes alavancadas, porque justamente tem esse plano de investimento pesado, mas se alavancam para cumprir, mas depois a gente enxerga nas projeções, né, que a gente faz, o fluxo de caixa. E vocês chegam a conversar com as companhias também? Ou essa análise fica ali dentro da sala de vocês? Como é que é essa dinâmica, especialmente com os créditos que vocês carregam por mais tempo? Não, é importante, a gente conversa, né? A gente é próximo das empresas, dos RIs, né? Os eventos de mercado também, né? Claro que tem empresas que você já conhece mais, né? Então as interações às vezes é mais para tirar uma dúvida, começa a ser mais rápido. Agora um crédito novo é fundamental você marcar uma conversa, conhecer, tirar as dúvidas, né? Essa relação é muito importante, né? Vai lá perguntar para o CFO o que quer contar outros no balanço, né? A famosa conta outros. Famosa conta outros. Perguntar se ele sabe o que... Às vezes o problema não está no CFO, tem contabilidade externa por N motivos. E aí você manda a documentação e recebe o balanço, né? E aí o próprio time de finanças tem o próprio balanço gerencial lá, aí recebe aquele número da contabilidade e faz de conta que acredita e que tá certo e segue a vida da lida. Às vezes vem o agente externo, dá aquela provocada, não, mas isso aqui tá coerente, você sabe como é que construir esses números aqui, senão a companhia vai deixando passar também. É verdade, não, é importantíssimo tá próximo, né? E uma curiosidade também, né, no mercado offshore, que quando você participa de uma emissão primária, né, que o book é totalmente discricionário, ainda mais, né? Primeiro que você está mais longe das empresas, né? Então sempre é mais difícil de entender, né? Então uma conversa é importantíssima, você tem que entender a empresa no contexto da economia daquele país, né? Geralmente são as maiores economias da América Latina, né? Mas enfim, tem que entender o contexto regulatório, né? Por mais que você seja também uma empresa do setor elétrico, mas está no Chile e não está no Brasil. É outra regulação, né? É outra matriz energética, é outra história. Então é importante. E aí chega num book de uma operação lá fora, é diferente do que aqui, né? Lá é totalmente discricionário, a alocação é a critério da empresa e dos bancos. Então até para ele te conhecer
é importante conversar. Maravilha. Um motivo a mais para conversar. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Nós estamos batendo esse papo com o Marcelo Peixoto, da Trigono Capital, falando sobre o mercado de crédito, as oportunidades e quais são as preocupações, como fazer de fato uma gestão ativa no crédito, acompanhar sua carteira, buscar essas oportunidades e se proteger